O senador Jorge Seif, da tribuna, rebateu declarações da presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, em especial sobre a proposta de anistia aos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O senador apontou: saiu uma manifestação da atual presidente do Partido dos Trabalhadores, ou Partido Perda Total, ou Partido das Trevas, como o senhor preferir, um partido que luta contra o Brasil ininterruptamente. Uma fala tão infeliz e uma amnésia seletiva da presidente do Partido dos Trabalhadores. Olha o que é que ela falou. Soltou um monte de pérolas, para não falar aqui o meu francês ao pleno. Ela lançou várias pérolas e uma das pérolas foi o seguinte: não há anistia. O PT sugere sepultar a anistia para os golpistas. Seif rebateu: eu quero dizer para a senhora presidente do Partido dos Trabalhadores, o qual tem codinome nas listas da Lava Jato, levando dinheiro. A senhora foi anistiada, e quem vai sepultar o Partido dos Trabalhadores é o brasileiro, porque vocês fazem tudo errado. O Brasil já deu errado na gestão de vocês. É reforma tributária para meter mais imposto nas costas do brasileiro. Vocês são incompetentes, vocês são desonestos e vocês têm um passado podre, imundo e fedorento. O senador lembrou que na anistia ampla, geral e irrestrita, ao final do regime militar, petistas foram beneficiados, mas agora negam a anistia a pessoas que sequer cometeram crimes. Ele disse: vocês estão negando e fazendo jogo duro com pessoas que se manifestaram aqui. Alguns exageraram, quebraram coisas, têm que ser punidos, têm que pagar. Agora, 17 anos de cadeia por usar batom atômico para escrever uma frase de deboche que foi utilizada inclusive por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso é perseguição política. São presos políticos, sim. São reféns de um judiciário politizado, de um lado ideologizado que tem lado político e não deveria ter. Seif lembrou que a lista de anistiados do regime militar inclui o próprio Lula e vários de seus asseclas, enfatizando que essas pessoas cometeram crimes graves contra a vida. Ele disse: vocês têm um passado sujo, imundo, fedorento, horroroso, vergonhoso, para falarem do pessoal do 8 de janeiro. O senador ridicularizou a narrativa de golpe de Estado e disse: o brasileiro não é trouxa, o brasileiro não é idiota e sabe que é uma narrativa, perseguição. Sabe para quê? Para que as pessoas tenham medo de usar suas redes sociais, de se manifestar nas ruas. É este o objetivo, é o terror. É a ditadura, é a censura deliberada, desavergonhada e explícita no nosso país. Seif acrescentou: sempre que eles são desafiados, desagradados e criticados, que deveria ser comum numa democracia, quando vocês não podem abrir a boca, quando vocês não podem criticar, por exemplo, uma postura minha como senador, ou do presidente da República, ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acendam uma luz vermelha na sua cabeça. Sabe por quê? Se você não pode se manifestar, se você não pode criticar, se você é perseguido por isso, você não vive mais numa democracia. E no Brasil, há muito tempo, e só está piorando, não vivemos mais numa democracia plena. Senhor presidente, querido amigo Plínio Valério, senador Girão, senador Marcos Rogério e essa criançada que hoje nos visita aqui. Se Deus quiser, queremos vê-los no futuro aqui, cuidando do nosso Brasil com afinco, com patriotismo, com coração na chuteira. Sejam bem-vindos ao Senado e voltem sempre. É muito importante a participação da criançada. Vocês são o nosso futuro, vocês na verdade já são o nosso presente. Então, obrigado pela visita ao Senado Federal. Presidente, eu quero hoje abordar alguns temas importantes que eu entendo ser importantes de nós utilizarmos aqui a tribuna do Senado Federal
para fazer alguns comentários e algumas observações, algumas reflexões. Bom, primeiro, senhor presidente, eu quero comentar com as senhoras e senhores que há 2 dias atrás, deixa eu pegar aqui a data da notícia, saiu na CNN, dia 7/12, uma manifestação da atual presidente do Partido dos Trabalhadores, ou Partido Perda Total, ou Partido das Trevas, como o senhor preferir. Um partido que luta contra o Brasil ininterruptamente. O senhor falou de extintor de incêndio. Nós já vimos lá atrás o kit, primeiros socorros nos carros, depois vimos a tomada de 3 pinos. Vergonha para o Brasil. Tanto o Brasil se incendiando aí, dólar chegando quase a R$7, gasolina também, óleo chegando a 8, arroz a mais de R$30. E o pessoal quer votar extintor de incêndio aqui. Mas essa votação vai ser aberta e que os brasileiros que nos acompanham através da TV Senado, através das redes sociais, através do nosso site, acompanhem o seu senador do seu estado, como é que ele vai votar no extintor de incêndio. E cobre dele, porque vocês têm grande influência no que é votado aqui dentro. Vocês são os donos da bola, vocês são os donos da caneta e nós somos seus representantes. Cobrem de seus senadores. Você quer comprar? Não basta DPVAT de novo não, senador Girão. DPVAT, perdemos por 1 voto. Meteram seguro obrigatório no lombo do brasileiro de novo. Agora querem meter extintor de incêndio. Observem como seus senadores vão votar do seu estado. Cobre nas redes sociais. Mande e-mail nos gabinetes. Isso é exercer democracia. Isso não é pressão, não é terrorismo, não é ser extrema-direita, não. É exigir. É uma pergunta simples. Brasileiros e brasileiras, catarinenses do meu estado amado, vocês querem extintor de incêndio? Querem ser obrigados, além de pagar seguro obrigatório DPVAT, querem comprar extintor de incêndio para o carro de vocês? Pois observe as votações que ocorrerão durante essa semana aqui. Então, voltando aqui à decisão, uma fala tão infeliz e uma amnésia seletiva da presidente do Partido dos Trabalhadores. Olha o que ela falou. Falou soltou um monte de pérolas, para não falar aqui meu francês ao pleno. Lançou várias pérolas. E uma das pérolas foi o seguinte: não há anistia. O PT sugere sepultar a anistia para os golpistas. Eu quero dizer para a senhora presidente do Partido dos Trabalhadores, o qual tem codinome nas listas da Lava Jato levando dinheiro, a senhora foi anistiada. E quem vai sepultar o Partido dos Trabalhadores é o brasileiro, porque vocês fazem tudo errado. O Brasil já deu errado na gestão de vocês. É reforma tributária para meter mais imposto nas costas do brasileiro. Vocês são incompetentes, vocês são desonestos e vocês têm um passado podre, imundo e fedorento. E eu quero lembrar vocês, quem estava na lista de anistia lá atrás, vocês estão negando e fazendo jogo duro com pessoas que manifestaram aqui, alguns exageraram, quebraram coisas, tem que ser punidos, tem que pagar. Agora, 17 anos de cadeia por usar batom atômico para escrever uma frase de deboche, que foi utilizada, inclusive por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é perseguição política. São presos políticos, sim, Girão. São reféns de um judiciário politizado, de lado, ideologizado, que tem lado político e não deveria ter. Eu vou só falar com o senhor aqui, Girão. Olha aqui, senhoras e senhores, lei da anistia
promulgada durante o governo do general João Figueiredo, Lei 6683 de 79, eu tinha 2 anos de idade. Olha quem foi contemplado, para agora a presidente do PT está falando que a anistia não, tem que ser sepultado. Quem tem que ser sepultado nesse país é o Partido dos Trabalhadores. Olha aqui quem foi anistiado no período de 64 a 85 pela lei da anistia, assinado pelo general João Figueiredo, avô do meu querido amigo Paulo Figueiredo, o qual eu admiro e acompanho suas postagens corajosas pelo que nós estamos enfrentando no Brasil. Olha só, pessoal, olha aqui, Girão, quem foi anistiado? Luiz Inácio Lula da Silva, vocês conhecem esse nome, esse cidadão? José Dirceu, não vou nem ler os crimes, procurem no Google, procurem no ChatGPT, procurem nas suas redes sociais, o que esses caras fizeram? Era luta armada, era sequestro, era morte, era bomba, era guerrilha, só coisinha leve, só coisinha filé mignon. Dilma Rousseff, Fernando Gabeira, Carlos Marighella, e depois do período do governo militar, olha quem recebeu indultos e benefícios, senador Girão: José Genuíno, João Paulo Cunha, Deblúbio Soares, de novo José Dirceu, aliás, reincidente, esses dias estava aqui nessa tribuna, terno alinhado, deve ser italiano, falando de democracia, aqui na Casa do Povo, cheio de capivara no CPF, cheio de sujeira debaixo do tapete, vindo aqui falar para senador. E teve um senador que ficou aqui assistindo. Olha, é uma vergonha, uma vergonha. E outros benefícios recentes e controversos. Luiz Inácio Lula da Silva, de novo, recebeu praticamente o indulto. Suas condenações na Lava Jato foram anuladas. Por quem? Por quem, Girão? Por quem? Supremo Tribunal Federal. João Pedro Stedley, invasor de propriedade. Não, mas ele, como ele tem lado, e não é o lado da direita, do conservador, da maioria dos brasileiros, teve indulto e benefícios, como é que diz? Controversos. E olha só o nome que apareceu aqui, atual presidente do Partido dos Trabalhadores, teve seus processos arquivados e absolvições, investigações ligadas à Lava Jato. Quem é a senhora para dizer que não pode ter anistia para pessoas que manifestaram no dia 8 de janeiro e que vocês chamam de terroristas? São vocês, os colegas de vocês. Vocês têm um passado sujo, imundo, fedorento, horroroso, vergonhoso, para falar do pessoal de 8 de janeiro. Quem quebrou, eu repito, tem que pagar. Ponto final. Quebrou vidraça, quebrou cadeira, invadiu, inaceitável. Agora, 17 anos de cadeia, não deram um tiro, Girão. Eu já falei com o senhor, eu estudo golpes de Estado no mundo inteiro, sempre tive interesse desde a minha adolescência, como estamos passando agora questão da Síria, Muammar Gaddafi, lá nós tivemos ali no Panamá, nós temos em vários países africanos, tem séries na Netflix, tem documentários no Brasil Paralelo. Estude e veja o que é um golpe de Estado, quais são os componentes que são necessários para se falar que houve um golpe de Estado. E 8 de janeiro não teve um componente, 0 componentes. Primeiro, quem era o líder? Quem ia sentar na cadeira do presidente? Segundo, golpe num domingo, em recesso parlamentar, sem arma, sem tanque, sem fuzil, sem sangue. O brasileiro não é trouxa, brasileiro não é idiota e sabe que é uma narrativa. Perseguição sabe para quê, Girão? Para que as pessoas tenham medo de usar suas redes sociais, de se manifestarem nas ruas.
É esse o objetivo, é o terror, é a ditadura, é a censura deliberada, desavergonhada e explícita no nosso país. Agora, a Advocacia Geral da União, no ano passado, perseguindo Alexandre Garcia, porque ele emitiu uma opinião sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, dizendo lá que as barragens foram mal dimensionadas, ou que tinha que ter comporta, que não abriram comporta, que não fecharam comporta. Ao advogado-geral da União, advogado-geral da União, vou pedir à Polícia Federal para investigar Alexandre Garcia por desinformação. Sempre que eles são desafiados, desagradados e criticados, que deveria ser comum numa democracia, quando vocês não podem abrir a boca, quando vocês não podem criticar, por exemplo, uma postura minha como senador, ou do presidente da República, ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acenda uma luz vermelha na sua cabeça. Sabe por quê? Se você não pode se manifestar, se você não pode criticar, se você é perseguido por isso, você não vive mais numa democracia. E o Brasil, há muito tempo, e só está piorando, não vivemos mais numa democracia plena. Girão acabou de falar, 60% dos brasileiros têm medo de se manifestar nas redes sociais. Isso não pode ser normal. Deputado federal Marcel Van Hatten, ele só mostrou as incongruências de um servidor da Polícia Federal, e não vamos generalizar, não podemos generalizar, dizer que a Polícia Federal, isso, aquilo, eu não vou aceitar, inaceitável. Uma pequena parte da Polícia Federal está sendo usada como massa de manobra, isso tá claríssimo, como a luz do sol. Agora, o que o Marcel fez, Marcel Van Hatten? Pegou a investigação, mostrou os erros da investigação, erros grotescos, mostrou, Girão, adulterações, falsificações, modificações, questões assim, grotescas, de quem trabalha na clandestinidade para perseguir opositores políticos. E ele levantou a foto do servidor, foi um delegado da Polícia Federal, por nome Fábio Chor, e meteu a lenha, desceu a crítica dele. E vocês, brasileiros, espero que a gente faça o quê? Fique olhando, faça cara de paisagem, assobie e olhe para o lado. Não é comigo? Porque se nós parlamentares hoje estamos sofrendo censura prévia, estamos sofrendo perseguição, pobre de você, brasileiro, que agora é o artigo 53 da Constituição, que me dá o direito de falar o que eu quiser, quaisquer palavras, opiniões e votos, quaisquer. A Constituição não tem nem margem para interpretação, agora é relativo. Agora é relativo. Então, se alguém não está gostando do que eu estou falando agora, daqui a pouco os homens da capa preta estão batendo lá em casa. Falou aí do advogado-geral da União, vou te investigar por fake news, por crime de opinião, por desinformação. É isso, é assim que funciona hoje. Então, para vocês saberem o que o Partido dos Trabalhadores quer, sepultar a anistia, esquecendo seletivamente o passado deles, que envergonha o Brasil. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, prisões em massa, confiscos, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Há mais de 5 anos, o Senado Federal Brasileiro assiste a tudo isso e se omite.
A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Terceiro assunto, senhor presidente. O Brasil precisa retomar o controle do seu quintal. Senhor presidente, senhoras e senhores, e sobretudo meu querido povo brasileiro, permitam-me trazer uma metáfora simples, mas poderosa, que reflete a condição atual do Brasil. Imaginem vocês que por um revés da sua vida precisem viver no quintal de outra pessoa. Vocês constroem ali uma pequena casa, mas precisam de permissão para cada mudança. Querem expandir, mas são impedidos. Querem trabalhar, mas só podem fazê-lo sobre regras impostas por quem não vive a sua realidade. Assim hoje é o Brasil, senador Girão. Um país rico, mas que não decide mais sobre suas próprias riquezas. Um país soberano apenas no papel, mas na prática, refém de interesses estrangeiros. Essa é a nossa realidade, Girão, e precisamos mudá-la. Hoje, senador Rogério Marinho, nosso querido líder, o Brasil enfrenta um tipo de colonialismo moderno. Metade do nosso território é controlado direta ou indiretamente por ONGs, financiados por governos e corporações estrangeiras. E essas ONGs, Marinho, sob o pretexto de proteger o meio ambiente e direitos humanos, travam projetos estratégicos de desenvolvimento, barram a exploração sustentável das nossas riquezas naturais e impedem a construção de rodovias e ferrovias, até influenciam nas políticas de segurança pública. E aqui reside, pessoal, uma grande contradição. Quando o assunto é bloquear o desenvolvimento interno, essas ONGs são ferozes. Usam todos os instrumentos disponíveis, desde campanhas midiáticas até lobbies aqui dentro do Congresso Nacional. Mas quando essas mesmas riquezas estão sendo entregues a corporações estrangeiras, como já denunciou aqui o senador Plínio Valério numa fala hoje, antes de mim, reina o silêncio. Ninguém fala nada. Por que essa incoerência, senadores? Por que nossos recursos naturais, quando explorados por brasileiros, são um problema, mas quando apropriados por estrangeiro, deixam de ser problemas? E há um silêncio absoluto. Permitam-me exemplificar essa realidade com um caso concreto: a venda da mineradora Taboca para a estatal chinesa CNMC. A Taboca controla a mina de Pitinga, no Amazonas, localizada na hidrelétrica de Balbina. E essa mina contém reservas estratégicas de estanho, nióbio e tântalo, minerais essenciais para a indústria moderna. Estima-se, senhor presidente, que a reserva de estanho da mina possa ser explorada por mais 100 anos. É brincadeira?
E o que fizemos? Permitimos que essa operação fosse vendida, governo Lula, lógico, a uma empresa estatal chinesa que utiliza esses minerais para fortalecer sua industrialização. A CNMC é mais do que uma empresa, é um braço econômico do Partido Comunista Chinês, que trabalha para garantir o fornecimento de matérias-primas estratégicas para a China. O estanho, por exemplo, senhor presidente, é um recurso indispensável para a produção de semicondutores, sensores, embalagens metálicas e outros componentes de alta tecnologia, que ao entregarmos essa operação, estamos contribuindo para o avanço industrial da China, enquanto o Brasil continua refém de um modelo econômico baseado em commodities, sem valor nenhum agregado, senador Marinho. Senhoras e senhores, precisamos expor o que chamamos de colonialismo verde. ONGs internacionais, financiadas por interesses externos, barram a exploração de riquezas na margem equatorial brasileira, travam projetos de infraestrutura e até influenciam em decisões de política pública, tudo sob a bandeira do suposto desenvolvimento sustentável. Mas onde estão essas ONGs quando corporações estrangeiras entram em cena? Por que não ouvimos nenhuma crítica à venda da taboca, senhor presidente? Por que não há campanhas midiáticas quanto domínio estrangeiro sobre nossas riquezas estratégicas? A resposta é muito simples, queridos alunos que nos visitam. Essas ONGs não representam o Brasil, elas representam quem as financia e são estrangeiros preocupados que o Brasil não saia do lugar. Essa realidade expõe um problema ainda maior, a falta de planejamento e a soberania do Estado brasileiro. E essas elites políticas, em vez de defenderem o Brasil e os brasileiros, se submetem a padrões internacionais que fragilizam nossa economia e nossas instituições. Padrões esses que nos impedem de explorar nossas riquezas, industrializar nossa economia e fortalecer nossa soberania. Bom, senhor presidente, são 4 propostas. A primeira, proteger setores estratégicos na economia e impedir que recursos como estanho e o nióbio sejam entregues a corporações estrangeiras. 2, regulamentar a atuação de ONGs no território brasileiro, garantir que essas organizações sejam transparentes em seu funcionamento e alinhadas aos interesses do Brasil. Já não fica nem 10% se fizer isso. Investir em industrialização e valor agregado. Não podemos mais ser exportadores de matéria-prima. Precisamos transformar nossas riquezas em produtos de tecnologia. E 4, não menos importante, priorizar uma política de desenvolvimento nacional. Planejar com visão de longo prazo o futuro do Brasil, colocando o povo brasileiro no centro de todas as decisões. Terminando, senhor presidente. Senhoras e senhores, o Brasil não é colônia. Já deixou de ser há muitos anos e nunca será. Essa nação é rica, é forte e tem um povo que merece decidir seu próprio futuro. Chegou a hora de nós, homens públicos, retomarmos o controle do nosso quintal. Não seremos mais espectadores da nossa própria história. Somos o Brasil e é o Brasil quem decide o que é melhor para si. Muito obrigado, senhor presidente.